Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, uma feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Nesse domingo, celebramos a grande graça, a alegria da ressurreição, da Páscoa de Jesus, que é também a nossa Páscoa. Depois de passarmos o tempo da Quaresma, depois de vivermos a grande Semana Maior e principalmente o Tríduo Pascal, hoje, nesse domingo, celebramos a ressurreição do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Evangelho narra para nós, primeiro, Maria Madalena, que vai até o túmulo, porque queria prestar as homenagens fúnebres a Jesus. Mas chegando lá, ela não encontra o seu amado. Vê o túmulo aberto e a pedra que estava prendendo, fechando a porta do túmulo, tinha sido retirada. Maria Madalena não entra, mas ela corre e vai falar para os discípulos. Fala para Pedro, para o discípulo amado, que a tradição da igreja identificou como João Evangelista, e eles saem correndo para chegar até o túmulo, para verificar isso que foi dito por Maria Madalena. Correm para ver o túmulo aberto, para ver que Jesus não está ali. O texto fala que o discípulo amado chega primeiro, porque aquele que ama mais, chega com mais entusiasmo, ele chega primeiro, mas não entra. Por que ele não entra? Porque ele espera aquele que foi escolhido por Jesus como o responsável pelos outros apóstolos. Pedro, o primeiro Papa. Teria que ser Pedro aquele que iria ver por primeiro e ser essa testemunha da ressurreição de Jesus. Claro que quando ele chega, ele não vê Jesus, não encontra Jesus. Encontra o túmulo aberto, e o texto fala que encontra o quê?
as mortalhas, as vestes que envolveram o corpo de Jesus, e também uma característica muito particular. Encontra o quê? Meu irmão, minha irmã, olha que beleza. Encontra o pano que era comum se colocar sobre o rosto daqueles que morreram. Encontra esse pano não junto com os outros panos, mas dobrado e colocado ao lado. Quando a tradição da igreja olhou para isso, percebeu que esse pano dobrado, de forma especial, era na verdade, meu irmão, minha irmã, Jesus dizendo que ele iria voltar. Porque o texto nos ensina essa realidade, uma tradição antiga do judaísmo, que quando esse pano, que servia também para o momento das refeições, o empregado que preparava a mesa para o seu senhor, para o banquete, ele não ficava na sala do banquete, ele ficava longe da vista do seu amo. E depois de um tempo, quando o seu senhor terminava a refeição, o pano que ele tinha usado para limpar as mãos, a boca, a barba da alimentação que tinha feito, mostrava qual era o comportamento que o empregado, que o servo teria em relação àquele banquete. Se o pano tivesse amassado e jogado em cima da mesa, era sinal que o seu senhor tinha encerrado a refeição, o almoço, a ceia, o jantar, e que o empregado podia retirar toda a mesa. O seu patrão não voltava para continuar o banquete. Agora, se o patrão, se o senhor deixasse dobrado esses panos, ele estava dizendo para o servo: não mexa em nada, não retire a mesa, porque eu vou voltar para continuar o banquete. Quando o evangelista São João fala para nós deste pano dobrado, Jesus estava querendo nos dizer: eu vou voltar. Eu não ressuscitei e vou estar por aí, longe de vocês. Eu vou voltar. E de fato, Jesus depois aparece para os seus discípulos, muitas vezes. Mas essa é a nossa grande alegria, essa certeza dessa ressurreição. Desse Jesus que depois continua junto com o seu povo, com seus discípulos, e ele permanece conosco para sempre, porque no meio de nós está o ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, essa é a grande alegria que nós precisamos também proclamar nesse dia. É Páscoa, é ressurreição, é vida nova. O Senhor está no meio de nós como ressuscitado. O Senhor está no meio de nós como aquele que venceu a morte, que nos dá a vida nova. Por isso nós precisamos ter a mesma postura que teve o discípulo amado. Primeiro Pedro entrou, verificou como estava, e depois, quando entrou outro discípulo, ele viu os panos e acreditou. Nós precisamos também acreditar. Nós precisamos ver esta graça e acreditar que o Senhor está conosco, que o Senhor é ressuscitado, que Ele está no meio de nós, como aquele que venceu a morte, venceu os sofrimentos e é vivo no meio de nós. Este domingo é o domingo dessa alegria, alegria que invade o nosso coração, alegria que precisa perpetuar o ser cristão católico, porque com isso nós podemos celebrar, com alegria, celebrar a Páscoa do Senhor. Meu irmão, minha irmã,
Que a alegria do ressuscitado esteja sobre você, sobre a sua família. Que a alegria do ressuscitado esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família neste domingo, domingo da ressurreição. Que o Senhor abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Que juntamente com Ele, nós possamos, você, a sua família, possa também ressuscitar com Jesus. Que Deus te abençoe, uma feliz Páscoa, Jesus ressuscitou. Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou.